Graça e paz aos irmãos, amém? Glória a Deus. Também é uma alegria ter de volta aqui o pastor João, né? E ver os irmãos. Tudo está na mão do Altíssimo, né? Nada foge ao controle da majestade nas alturas. E bendito seja o Senhor, porque todos nós estamos nas suas mãos, né? No capítulo 10 do Evangelho de João diz que o Senhor nos pôs nas mãos do Senhor Jesus, e Ele as fechou. E o Deus, o Pai, colocou sobre a mão do Senhor Jesus a sua mão. Quem nos separará do seu amor, não é? Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu peço a todos que sigam lá comigo, então, ao Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15. Evangelho segundo os relatos de Marcos, no capítulo 15. Obrigado. Quem achou, diga amém. Nós vamos ver do primeiro versículo em diante. Capítulo 15 do Evangelho segundo Marcos, verso número 1, assim diz a palavra do Senhor. De manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio, chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, e então Pilatos lhe perguntou novamente, você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada, e Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou a Pilatos, que pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então o que farei com aquele a quem vocês chamaram rei dos judeus? E perguntou Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos, mas eles gritavam ainda mais. Crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Até aqui, meus irmãos, curvem a sua fronte, fechem os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio, Pai, que temos de permanecer, Senhor, na Tua presença e hoje aqui, Senhor, sentir, Pai, o Teu Espírito Santo a se manifestar, Senhor, com poder e glória neste lugar, Pai. Obrigado porque Tu és grande, Senhor, e a Tua obra sobre nós, Pai, é segundo a Tua vontade. Por isso lhe pedimos, Pai, que tire toda a perturbação, Senhor, todo o incômodo, cansaço, Senhor, toda a irritação, tudo que tenha se levantado, Senhor, para atrapalhar aqui os seus filhos, Pai, ouçam a Tua voz nessa noite. Que não seja ninguém mais a falar, senão o Teu Espírito Santo, Pai. É o que nós pedimos. E desde aqui te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Você conhece judeu? Alguém aqui conhece algum judeu? Tem amigo judeu? Já ouviu falar de algum judeu? Geralmente, judeu é um povo assim bem financeiramente abastado, é um povo próspero, né? E não é só pela prosperidade financeira que os judeus são conhecidos, é também pela sua fé, a manutenção da tradição, não é? E entre as festas e todas as ocasiões religiosas que acontecem em Israel com os judeus, não é? Onde quer que eles estejam, entre as muitas que eles mantêm e continuam a celebrar, existe uma que talvez seja a de maior importância entre todas elas, que é a Yom Kippur, não é? A pronúncia é diferente, é divertida, não é? Mas este dia, o dia do Yom Kippur, é o dia da expiação. Nós conhecemos ele como o dia da expiação. E este dia, ele continua sendo conhecido pelos judeus e celebrado. Ele acontece uma única vez por ano. Todos os anos, os judeus se reúnem para essa festa. Tem todo um cerimonial que envolve
essa festa, a festa chamada o Dia da Expiação. Se nós fôssemos ao capítulo 16 do livro de Levíticos, nós encontraríamos ali Deus dando a sua orientação a Moisés acerca deste dia. Como ele deveria ser, como eles deveriam celebrar, quais são todos os procedimentos que envolvem este dia, chamado então o Dia da Expiação. E mais ou menos, para que você compreenda este dia, é o dia e o único dia no ano em que o sumo sacerdote, e somente ele, entrava no Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, como algumas Bíblias também vão se referir. Dentro do templo, já lá dentro, existe o lugar santo e existe o lugar santíssimo, ou Santo dos Santos. No lugar santo, os sacerdotes trafegavam, havia inclusive um rodízio de sacerdotes que faziam a manutenção das luzes, dos pães e todos os elementos que envolviam as cerimônias dentro do templo. Mas no Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote, qualquer outra pessoa que ali entrasse, ela morria, porque lá dentro estava a Arca da Aliança, simbolizando a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. E entrar ali, e principalmente o sumo sacerdote, em condições inadequadas, ele também ali mesmo morria. A tradição conta que o sumo sacerdote tinha no seu pé amarrado uma cordinha com um guizo, para que durante o tempo que ele estivesse lá dentro, o guizo fazia barulhinho, então as pessoas sabiam que ele está lá e está vivo ainda, né? Se parasse de fazer o barulhinho por um certo tempo, eles puxavam a corda, porque já era um sumo sacerdote, não é? Havia morrido. Então, neste dia, chamado Yom Kippur, o único dia no ano se entrava naquele lugar, que era simbolizado, então, pela presença manifesta do Senhor. E não se entrava de qualquer maneira, mas o sumo sacerdote entrava ali para fazer sacrifício. Primeiro por sua vida e por sua família, e depois desligou lá, por isso. Eu acho que é aquele fio, o Henry. Ei, já voltou, tá vendo? É ele mesmo, tá vendo? Só não pisa aí. Tem um ninho de mafagafo ali que a gente tem que cuidar, né? Então, retomando, meus irmãos, somente um dia do ano entrava este sumo sacerdote no santo lugar. E ele entrava ali para fazer sacrifícios, então, e primeiro por ele e por sua família, depois por todo Israel. Ele então levava um cordeiro para que ele fosse purificado e depois pudesse, então, através do sacrifício, purificar a nação. E que depois de todo esse ritual, toda a nação estava purificada dos seus pecados e de suas rebeliões, como vai dizer também lá o texto em Levítico, no capítulo 16. O cordeiro que ele levava para si, ele levava o sangue deste cordeiro e ele aspergia 7 vezes sobre a tampa do propiciatório. A tampa daquela arca se chamava propiciatório, o lugar então de aplacamento da ira de Deus. Dentro daquela arca haviam ali os 10 mandamentos, havia ali maná e o cajado ali que foi usado por Moisés, não é? Dentro destes elementos, o sangue aspergido, então, simbolizava e remetia àquilo que nós conhecemos como o sacrifício do Senhor Jesus. Mas neste, em especial, além de oferecer o sacrifício pela sua vida e sua família, o sumo sacerdote levava um outro sacrifício. E este, muito diferente de todos os demais. Talvez você já tenha escutado falar sobre ele. Eram levados 2 bodes. O povo levava 2 bodes até a presença do sumo sacerdote. Os 2 bodes deveriam ser semelhantes, deveriam ser muito parecidos. A tradição ainda diz que deveriam ser comprados no mesmo dia, para que sejam iguais, para que fossem iguais. E estes bodes eram levados então até o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, meu irmão, não estava vestido como as vestes tradicionais do sumo sacerdote. Eu não sei se você conhece a história, mas o sumo sacerdote ele não se vestia de maneira comum, mas ele tinha uma vestimenta diferenciada, cheia e repleta de pedras, um peitoral, as suas vestes eram coloridas, não é?
Mas, em especial, no dia da expiação, ele vestia apenas vestes de linho branco e fazia, então, o sacrifício. Quando chegavam os 2 bodes até o sumo sacerdote, eles tiravam sorte diante do povo, diante das pessoas, para que se identificasse qual dos 2 bodes seriam, então, ofertados ao Senhor e qual seria ofertado a Azazel. Eu queria que você abrisse comigo lá em Levítico, no capítulo 16, para que nós acompanhemos, então, essa determinação do Senhor acerca do dia da expiação. Levítico, capítulo 16. No verso 3 do capítulo 16, diz exatamente o que Arão, sumo sacerdote, deveria fazer. Onde se encontra lá o verso 3, diz assim: Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho, oferta pelo pecado, e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, e porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Estas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las, e receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Diante destes bodes, então, aquele que era pela sorte identificado como sendo para o Senhor, este primeiro bode seria agora sacrificado pelo sumo sacerdote e ofertado, não é? Essa oferta era para pagamento dos pecados de toda a nação de Israel. E o segundo bode permanecia vivo. Este segundo bode permanecia vivo, e depois do sacrifício feito pelo sumo sacerdote, na presença da nação de Israel, o sumo sacerdote vinha e impunha as suas 2 mãos sobre a cabeça deste segundo bode, o bode para Azazel. Azazel é uma palavra de expiação, é bode de expiação, ou bode expiatório, como em algumas Bíblias podem aparecer aí também. O segundo bode, então, era um bode expiatório, como vai explicar a Bíblia. E ao impor as suas 2 mãos sobre a cabeça daquele bode, o sumo sacerdote deveria, então, confessar todos os pecados da nação, todas as rebeliões da nação, e ao fazer isso, confessando estes pecados, é como se ele imputasse nesse animal estes pecados, e então, diz a tradição também, isso lá no Mishá. Mishá é um dos livros que compõe o Talmud, não é? Que é o processo de discipulado dos judeus. Lá o Mishá vai dizer que neste segundo bode, o bode da expiação, era amarrado num dos seus chifres uma tira de lã vermelha, na cor vermelha carmesim. E ao ser levado, porque haveria um homem designado para levar este bode agora para longe do arraial de Israel, para o deserto, ele era levado para bem longe. E ao ser levado para bem longe, este homem depois empurraria este animal de um despenhadeiro e ele então morreria. Após a morte deste animal, ou seja, os pecados de toda a nação sendo levada para bem longe, não é? da nação de Israel, este animal era morto. Quando voltava o homem com a informação de que este segundo bode também já havia morrido, então, de dentro do templo, a tira também de lã que estava vermelha é substituída por uma tira de lã agora branca, demonstrando que foi purificado. Todo este processo, meu irmão, acontecia uma vez por ano, simbolizando então a remissão dos pecados de toda a nação de Israel, uma única vez por ano. E todos os anos havia necessidade de repetir este feito, porque este sacrifício, ele não era um sacrifício final, mas ele apontava para o único e verdadeiro sacrifício, o sacrifício do Senhor Jesus. Hebreus, no capítulo 8, vai nos dizer um pouco sobre isso. Vamos até o livro de Hebreus, no capítulo 8, meus irmãos, para que possamos então compreender, porque essa questão
do dia da expiação, não é? Faz referência direta ao dia em que o Senhor Jesus foi crucificado. No capítulo 8 de Hebreus, vai dizer o seguinte a partir do verso 3, não é? Todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios, e por isso era necessário que também este tivesse algo a oferecer. Se ele estivesse na terra, nem seria sumo sacerdote, visto que já existem aqueles que apresentam as ofertas prescritas na lei. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, tendo o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi proposto. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para a outra. Aqui no capítulo 8, o autor aos Hebreus, da Epístola aos Hebreus, não é? Ele começa a dizer que essas ações todas, todo o calendário judaico, todas as festas que os judeus celebravam, toda a dieta, toda a maneira de se vestir, tudo era uma cópia que Deus deu a Moisés. Deus mostra, é como se ele descortinasse os céus e mostrasse a Moisés como é, para que ele aqui fizesse e fizesse igual. O templo, inclusive, não é, o tabernáculo e todas as coisas, eram referências deste, o verdadeiro e o celeste, que não foram construídos por mãos humanas, mas feito diretamente por Deus, segundo o seu poder. Então, tudo o que se fazia, segundo Hebreus aqui no capítulo 8, é cópia daquilo que é o verdadeiro papel do sumo sacerdote. Essa remissão de pecados feito pelo sumo sacerdote, não é, na antiga aliança, era nada menos do que uma representação da verdadeira ação de remissão dos pecados que faria o Senhor Jesus. O dia da expiação, que até hoje os judeus celebram, já aconteceu no dia em que Cristo foi crucificado. Este é o dia de Yom Kippur, para todos nós que estamos em Cristo. A morte do Senhor Jesus representa este dia. E no capítulo 9 ainda aí do livro da Epístola aos Hebreus, não é? No verso 23, diz o seguinte, ainda em Hebreus, agora no capítulo 9, a partir do verso 23. Diz assim: portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com estes sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou num santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. E da mesma forma, como o homem está destinado a morrer agora uma só vez, depois disso ia enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Portanto, a comparação que o autor da Epístola aos Hebreus está fazendo é direta com este dia, o dia da festa da expiação, o dia da expiação. Ele está dizendo que o sumo sacerdote praticava isso várias vezes. E não só ele praticava várias vezes, mas ele tinha vida útil, não é? Todos nós temos um prazo de vida, como foi dito aqui, inclusive pelo pastor João. Há um tempo pré-determinado pelo Senhor em todas as coisas. E este sumo sacerdote vigente um dia também morre. Aí vem o próximo.
não é? E aí esse também morre, aí vem o próximo, e esse também morre, vem o próximo. Então, repetidas vezes sendo feitas essas ações. Mas a partir do momento que vem o Senhor Jesus, o verdadeiro e grande sumo sacerdote, este sacrifício agora é feito uma única vez e ele é suficiente agora para todas as pessoas que agora creem nele, não só para que cheguem até o Senhor, mas serem sustentados pela graça proveniente do sacrifício do Senhor Jesus na cruz. O que o autor aos Hebreus está fazendo é comparando estes dois eventos para que a gente perceba que aquilo tudo é sombra, é cópia do verdadeiro. Quando nós olhamos para a sombra, a gente imagina o que está vindo, mas quando vem a pessoa, nós não preocupamos mais com a sombra, porque estamos vendo e vendo com clareza. É Cristo o Messias. E a Bíblia então diz que o Senhor Jesus é este sacrifício, a sua morte na cruz é o dia da expiação. Para que a gente perceba essas coisas, meus irmãos, eu queria destacar 3 fatos, não é? Que estão presentes aí em Levíticos, lá no capítulo 16. Eu queria que você voltasse lá comigo agora, né? Maioria aí com a sua Bíblia nova, glória a Deus, né? Bora usar ela. Não? Muito bom. No capítulo 16, nós vamos ver 3 coisas que nos fazem perceber, não é? Que este sacrifício de fato se refere à vinda do Senhor Jesus e ao seu sacrifício na cruz. No capítulo 16, o verso 4, meu irmão, acompanhe comigo a leitura, onde diz: ele, o sumo sacerdote, vestirá a túnica sagrada de linho, com calções, também de linho por baixo, e porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas e por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. A primeira coisa que nós identificamos aqui, a semelhança desse rito com a pessoa do Senhor Jesus, é a troca das vestes. Nós falamos agora há pouco, não é? As vestes do sumo sacerdote, ela era especial, ela era diferente. Os sacerdotes se vestiam de maneira diferente, mas o sumo sacerdote tinha uma vestimenta própria e totalmente diferente. Entre peças coloridas, pedras preciosas num peitoral, se identificava fácil e de longe que aquele era o sumo sacerdote. Mas no dia da expiação, no dia que representa a morte do Senhor Jesus na cruz, coisa que todos da antiga aliança não sabiam, porque Deus fez com que isso tudo permanecesse em mistério, como vai dizer o apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, no capítulo 3. Isso foi revelado a partir de Cristo. Os sacerdotes antigos, os profetas da antiga aliança, não conheciam acerca do Messias da maneira como nós hoje conhecemos, porque foi revelado a partir da vinda de Cristo. Mas isso agora se assemelha, porque nessa representação, o sumo sacerdote não podia mais usar as suas vestimentas comuns. Agora ele tinha que usar vestimentas especiais para o dia da expiação. Vestimentas brancas. Se nós olharmos para o Senhor Jesus, meu irmão, a Bíblia diz que ele se despojou de toda a sua glória. A Bíblia fala que o Senhor Jesus, que é antes de toda a criação, antes de que tudo existisse, o universo e todas as coisas que o homem ainda tenta e maquina como funciona, antes que tudo isso existisse, ele já é. O Senhor Jesus já é, ele é como um, segundo o Pai, da mesma natureza, da mesma essência. O Senhor Jesus é Deus, meu irmão. O Deus encarnado manifesta o homem, 2 naturezas diferentes, mas antes de tudo, ele é Deus. E para que ele viesse e se fizesse como um de nós, a Bíblia diz que ele deixou toda a sua glória. Deixou todos os milhares de anjos, eu sei lá quantos anjos tem, é anjo que não acaba mais. Na visão de João em Apocalipse, no capítulo 5, diz que ele fica impressionado com o barulho de tantas asas batendo, eram os anjos chegando, e todo aquele exército que para diante de Jesus e se curva diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores.
Ele abandona tudo isso, ele deixa tudo isso, para que se fizesse então igual a qualquer um de nós. A primeira semelhança aqui no dia da expiação é que este que vai celebrar o dia da expiação, ele agora se veste diferente. Ele deixa toda a ornamentação, tira todas essas pedras preciosas e indicativos e agora põe vestes mais simples, sagradas, porque apontam para o Messias. Essa é a primeira das referências. A segunda vem ali no verso 9, meus irmãos, que eu gostaria que você observasse. A Bíblia diz: Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Eu penso que este primeiro aqui dos dois bodes é bem simples, que a gente crie associações, não é? Com o evento da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Não é? Porque ele vai morrer pelo pecado do povo. Ele vai ser oferecido, imolado, pelo pecado de toda a nação de Israel e por todas as rebeliões, por todas as tentativas, meu irmão, de ir contra a este que é o Criador de todas as coisas. Por este primeiro bode agora morre em pagamento e em cumprimento de tudo isso. Bom, é bem simples que a gente perceba a semelhança deste primeiro bode, não é, com o sacrifício do Senhor Jesus na cruz. A Bíblia diz que ele vai mudo, segue mudo para o matadouro. Em Isaías, no capítulo 53, vai fazer referências de que ele, não é, toma sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades e segue para aquela cruz, a cruz do Calvário. A segunda referência, então, meu irmão, é o primeiro destes dois bodes que agora são oferecidos no dia da expiação. Lembre-se, meu irmão, isso não acontece em nenhum outro momento da história de Israel, senão uma única vez por ano, e sendo repetidos porque ele não era suficiente. Só o de Jesus foi suficiente. Portanto, a segunda referência é este primeiro dos bodes. A terceira referência está no verso 10, e eu queria que você lesse aí comigo, capítulo 16, verso 10 de Levíticos. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. O segundo bode, portanto, ele era levado vivo para que fosse conduzido ao deserto depois de ser imputado sobre ele os pecados de toda a nação. O primeiro era imolado e o seu sangue oferecido como pagamento. E o segundo levava para longe de Israel. Não é? No Salmo 103, o verso 12, vai dizer que como o Oriente é distante do Ocidente, assim Deus nos distancia dos nossos pecados. Não é? E é isso o que faz o segundo dos bodes. Meus irmãos, essa é uma clara também referência ao sacrifício do Senhor Jesus. Mas há ainda aqueles que entendem que não, que isto não tem nada a ver com Jesus. Há uma comunidade cristã, bem grande inclusive, e que através da sua profetisa vai dizer que não, que este segundo bode é na verdade uma referência a Satanás. Desde quando Satanás leva os nossos pecados para longe de todos nós, meu irmão? Então chega a ser absurda a afirmação. Mas não são poucas as pessoas que entendem dessa maneira. E falta compreensão bíblica. Quem leva os nossos pecados e tira de todos nós é o Senhor Jesus, meu irmão. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, vá lá comigo, abra lá comigo. 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Verso 21, olha só o que diz a palavra. No verso 21, a palavra diz assim, 2 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus fez com que o inocente tornasse agora pecador, através da imputação do nosso pecado sobre ele, para que, através da sua justiça, nós fôssemos feitos
justiça de Deus. Porque Deus não é somente justo, meus irmãos, mas Ele também é justificador. É Ele quem nos justifica em Cristo. Portanto, diante de 2 aos Coríntios, do capítulo 5, verso 21, como dizer que isso é a semelhança ao diabo, meu irmão? Mas isso é obra de Cristo na cruz. Porque Deus o fez, não é, maldito em nosso lugar, morrendo naquela cruz, para que nele, em Cristo, fizesse o pagamento de todos os nossos pecados. Em Isaías, no capítulo 53, meu irmão, vá lá comigo. Nós vamos encontrar as referências proféticas acerca do Messias, no Isaías 53. No verso 3, Isaías capítulo 53, verso 3 em diante, diz assim: Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens, escondendo o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Verso 5, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e por suas feridas nós fomos curados. Está encontrando semelhança com esse segundo bode ou não? Mas presta atenção no verso 6 agora. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, e ele não abriu a sua boca. O final do verso 6, meu irmão. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor pegou a iniquidade de todas as pessoas, de todos aqueles que já haviam nascido, de todos aqueles que estavam vivos naquele tempo, de todos aqueles que estão vivos e nasceram até os dias de hoje, e todos aqueles que ainda haverão de existir. E a iniquidade de todas essas pessoas, é impossível de tentar calcular isso, foi colocada sobre ele. A quantidade de pessoas foi colocada agora sobre ele, sobre Jesus. E é exatamente o que acontece quando o sacerdote, com as suas duas mãos empunhadas, confessa o pecado sobre aquele segundo bode. E não é à toa que na tradição se diz que ele usava essa fitinha vermelha com o sangue representando exatamente os pecados, e depois com as vestes brancas do sumo sacerdote, lavadas e remidas agora com o sangue que foi derramado, representando a purificação de todo o povo. E ainda aí no capítulo 16 de Levítico, não é? No verso 18, diz que depois irá ao altar que está perante o Senhor, e pelo altar fará propiciação. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode, e porá em todas as pontas do altar, e com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. A purificação, então, meu irmão, através destes sacrifícios por toda a nação, é feita agora na simbologia destes dois bodes. A Bíblia nos explica, meus irmãos, que, portanto, essa representação feita pelo sumo sacerdote é o dia da expiação, o dia em que Cristo morre na cruz. Só que Jesus não é somente o segundo bode que vai e leva os pecados para longe da nação de Israel. Ele também não é somente o primeiro dos bodes que foi pela sorte identificado como aquele que agora fica e paga pelos pecados das pessoas, sendo o primeiro a ser imolado.
Mas Jesus também é o sumo sacerdote que faz essas ofertas. Ele é a oferta e aquele quem dirige a oferta ao Senhor. A Bíblia diz que o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos para acessar aquele lugar e fazer a sua oferta. Em Hebreus, no capítulo 9, diz que o Senhor Jesus rasgou os céus. Não foi num templo feito aqui, mas ele adentra o santo e dos santos lugares nos céus, o verdadeiro lugar de habitação do Senhor. E ali, diante do Senhor, ele faz oferta para a remissão dos pecados de todos nós. Este é o dia da expiação. Apesar de muitos ainda terem suas dificuldades com este segundo bode, porque parece esquisito, são duas coisas diferentes, né? 2 bodes para um só. Mas eu queria te dizer que o Senhor Jesus não é só o bode, ele é o cordeiro, ele é a porta das ovelhas, ele é o bom pastor, ele é o sumo sacerdote, a sua aliança é superior, como nós lemos, tudo o que fez Jesus é superior do que a primeira. Agora, se isto é fato, se isto é verdade, de que este dia é o dia que representa o Senhor Jesus morrendo naquela cruz por todos nós, e não só morrendo, mas ressuscitando ao 3º dia. Estes eventos do sacrifício, não é? Eles são precedidos pela apresentação dos 2 bodes. Se você prestou atenção, quando vem a oferta pelo povo, antes de que venha, o povo traz os 2 bodes à presença do sumo sacerdote. Isso é um evento público, meu irmão. É na presença de toda a nação. É um evento nacional que mobiliza a nação toda. Estão todos ali diante do sumo sacerdote. E toda aquela multidão leva até ele aqueles 2 bodes. Aí talvez você esteja perguntando, pastor, ok, por que estamos falando disso? Se nós lemos o Evangelho de Marcos, do capítulo 15, parece que não tem nada a ver. Mas aí que está. Vamos lá então de volta ao texto de Marcos, do capítulo 15, onde nós começamos a nossa leitura. No início do momento da palavra. Capítulo 15 do Evangelho segundo Marcos. Meu irmão, a Bíblia é maravilhosa. A Epístola aos Hebreus, ela é imprescindível para que você compreenda a relação da antiga com a nova aliança e as suas manifestações. Se você não conhece, recomendo fortemente, estude a Epístola aos Hebreus. No capítulo 15 do Evangelho segundo Marcos, verso 1 diz que, e de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão e, amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. O que está acontecendo aqui, acho que você já deve ter se situado no momento, é a manhã da sexta-feira. Na quinta, a madrugada anterior, Jesus estava com os seus discípulos, esteve em oração, e ele foi então alcançado por Judas na companhia dos soldados, levado, e começou todo um processo de interrogatório, e que culmina na manhã de sexta-feira, sendo ele levado à presença de Pilatos, porque o que aquelas pessoas queriam, não é? Era a morte de Jesus. Há tempos já haviam maquinado, e não só desejado, mas preparado várias situações para a morte de Jesus. Mas como tudo está no controle de Deus, como vai dizer o apóstolo Pedro, na sua primeira pregação, tudo isso aconteceu segundo a determinação do Senhor. Nada fugiu do controle. Jesus não foi pego de surpresa, aqueles soldados não foram melhores do que os apóstolos e os descobriram, mas tudo seguiu perfeitamente um projeto eterno do Senhor. E nessa manhã agora, Jesus, diante de toda a liderança judaica, desde o sumo sacerdote, e que haviam 2 naquele momento, não é como Lucas vai dizer no capítulo 3, a corrupção era tamanha que tinham 2 sumos sacerdotes. Surreal, né? Se é sumo sacerdote, era para ser sumo. Sumos, não é?
Era o VP1, o VP2. Sumo sacerdote vice-presidente, sumo sacerdote superintendente, encarregado, sei lá, não é? Era um absurdo. E toda essa corja, meus irmãos, estavam dentro da folha de pagamento de Roma. A corrupção era tamanha. E essas pessoas agora, se sentindo ameaçadas e com inveja da não só expressão que Jesus tinha entre o povo, mas principalmente porque agora as pessoas questionavam as tradições judaicas diante da pregação de Jesus, amarram e levam Jesus até Pilatos. E aí no verso 2 vem a pergunta: você é o rei dos judeus? O que é que disse Isaías no capítulo 53 que nós lemos? Como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Jesus não responde aos questionamentos, e não é falta de educação, mas ele foi exatamente para isso, para morrer. Ele foi ali para ser imolado pelos pecados de toda a humanidade. E aí ele responde: tu dizes. Ou seja, não tem resposta. Vem o verso 3. E os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Ele era acusado de blasfemo, ele era acusado de ser usado por demônios, de que ele não curava pelo poder de Deus, mas porque ele era influenciado pelo poder maligno. As pessoas todas acusavam Jesus de defraudar, não é? De ir contra a lei de Moisés, porque ele curava aos sábados, porque ele não respeitava as tradições. Tantas eram as acusações. E no verso 4, então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Meus irmãos, a essa altura, Pilatos, é a segunda vez que Jesus vem até Pilatos. E Pilatos já conversou com Cláudia. Não sei se você conhece a Cláudia, não é a Cláudia do Dani, mas essa é a esposa de Pilatos. Pilatos não era uma pessoa de boa fama, Pilatos não era rico, Pilatos não era... Era alguém tentando crescer na hierarquia de Roma. E ele se casa com Cláudia. Cláudia, sim, a esposa de Pilatos, era uma filha de políticos de Roma. E uma pessoa, Pilatos talvez tenha visto nela um caminho para crescer na hierarquia de Roma, se casa com Cláudia. E Pilatos, então, é mandado para a Judéia, porque é um lugar de muito tumulto. E o cara já não era bem quisto mesmo. Vai resolver aquele negócio lá. Fica lá com os judeus. E, de repente, ele chega no momento em que há esse tumulto, pessoas ali querendo que Jesus seja libertado, outros querendo que ele fosse morto. E quem é esse homem, meu Deus do céu? E ele fica pensando, mas qual é a acusação que vocês trazem para ele? Porque pena de morte, o cara tem que ter feito alguma coisa brava, né? O que ele fez? Ele não está seguindo a lei. Porque ele é blasfemo. Porque não sei o quê. E Pilatos não vê motivo, não vê razão. E nas conversas que ele tem com Jesus, é por isso que Marcos diz que ele fica impressionado, porque ele não observa em nada motivos de acusação. E para continuar atormentando Pilatos, Cláudia tem um sonho. E nesse sonho, ela percebe a inocência desse homem, e ela diz para ele, Pilatos, pelo amor de Deus, rapaz, solta esse homem aí, não tem nada a ver com ele. Meu filho, sai desse negócio, sai desse rolo, que vai dar ruim para você. E Pilatos, então, diante disso, e agora as pessoas interrogando Jesus, e Jesus não responde. Imagina você querer falar com alguém, sabe quando você briga com a sua esposa, ou você briga com o seu marido, e você olha para ele e fala, por que você fez isso aqui? E a pessoa não fala nada, você fala, eu estou te falando que você fez isso aqui, e a pessoa não fala nada. Você não vai ficando nervoso? Fala alguma coisa, pelo amor de Deus, você não vai dar um chacoalhão ali? E Jesus está ali calado, como ovelha muda, diante dos seus tosquiadores. E Pilatos está impressionado, porque ele já está com pânico no coração, porque Cláudia já disse do sonho, ele foi e voltou, e agora ele está diante dessa situação, e se ele não resolve, é a cabeça dele que vai, porque Roma vai pedir a cabeça dele. Agora, se ele mata, os que são seguidores se levantam contra. Se ele não mata Jesus, os que não são seguidores, agora que se levantam contra, ele fala, meu Deus, o que eu faço? E aí no verso 6, e por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro do povo, e que o povo pedisse, aliás, né? Aqui meu olho enche de água, eu fico emocionado, eu não consigo ler de novo. Verso 6, então, por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Por ocasião da festa de Páscoa, era tempo de Páscoa, e outra festa religiosa
dos judeus que apontavam, obviamente, para o sacrifício de Jesus. E no tempo de Páscoa, havia, portanto, esse hábito, como Marcos aqui registra. Pega um dos presos aí e mostra misericórdia. Solta um deles. E Pilatos está com essa coisa na cabeça, ele fala, meu Deus do céu, eu mato esse homem aqui, se eu mando matar esse aqui que dá ruim, é a insurreição. Já sei, tem uma tradição. Vamos colocar o povo para decidir, porque assim não sou eu que decido. Vamos pôr o povo para decidir. Traz algum preso aí que a gente vai escolher aí. Aí no verso 7, um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante a rebelião. E aí aparece mais um personagem na história, que é Barrabás. Você se lembra dele? É um nome bem conhecido, não é Barrabás? Quem é esse Barrabás, meu irmão? Barrabás, há quem diga, aí são pesquisadores, historiadores, mas não se tem confirmação, por isso não tome isso como verdade, cuidado. Mas há quem diga que Barrabás era irmão de Simão, um dos 12. Havia Simão chamado Pedro e havia o Simão chamado Zelote. E por que ele era chamado de Zelote? Porque ele era dos Zelotes. Haviam os fariseus, saduceus, os Zelotes, eram grupos, como existem hoje os batistas, os assembleianos, os existem grupos. E havia entre eles, os judeus, uma facção que eram os zelotes. E quem eram os zelotes? Zelotes vem da palavra zelo, por isso eles são chamados zelotes. E eles manifestavam insurreição contra Roma. Eles queriam tirar Roma de tudo quanto é jeito, acabar com esse negócio de Israel ser subjugado a Roma. Isso é um absurdo, como pode? E eles faziam movimentos e tentativas de rebelião. Por isso, Simão chamado Zelote, porque ele era da facção dos Zelotes. Há quem diga que Barrabás era um deles. O fato é que Barrabás também era Zelote. E numa dessas manifestações que haviam contra Roma, e que inclusive aconteceu um homicídio ali, não se sabe exatamente se foi Barrabás quem o assassinou, mas um soldado romano certamente morreu, porque diz aí o verso 7, e um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes, que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. E que rebelião é essa? Ah, é porque aumentou a passagem de ônibus. Ah, não, é porque eles queriam, ir contra esse domínio de Roma sobre Israel. E aparece esse Barrabás. Então, diante da nação toda que estava presente ali, e você precisa sempre se lembrar, era dia de Páscoa. No dia de Páscoa, meu irmão, o judeu, não importa de onde ele era, ele saía da casa dele, iam todos para Jerusalém, iam todos para o templo, porque era a festa de Páscoa. Então, estima-se de 4 a 5 milhões de pessoas presentes, e agora nessa manhã de sexta-feira, a casa cheia, a Páscoa estava para acontecer, diante do povo agora, Pilatos coloca quem? Coloca Barrabás, bota esse homem aí, bota Barrabás. E aí no verso 8, a multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Verso 10, olha o registro que Marcos faz. Sabendo que foi por inveja que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus. O real motivo é a cobiça. Verso 11. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. O pessoal foi lá e começou a distribuir santinho, né? Igual em época de eleição. Vota no Barrabás, vota no Barrabás, não vota em Jesus não. Solta quem? Solta Barrabás, solta Barrabás. Não pede Jesus, bota. E eles agora colocaram toda a multidão, porque tinha gente ali que talvez estivesse meio perdida. Não sabe quem é, vota em quem, né? O que eu vou fazer no dia da eleição? A urna é confiável, não é? Aquela confusão toda. Mas os sacerdotes incitaram a multidão. E aí o verso 12. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E aí vem a frase da multidão enlouquecida. Gente que há uma semana atrás recebia Jesus em Jerusalém, com ramos, recebendo ele como rei, montado no jumentinho, sem dúvida nenhuma, sabendo da profecia de que o Messias viria montado num jumentinho, não é um jumentinho que nunca havia sido montado antes.
São essas mesmas pessoas que agora se levantam dizendo: crucifica, crucifica. E aí a pergunta de Pilatos: mas por quê? O que ele fez? E eles continuavam gritando: crucifica. Meus irmãos, eis aí o dia de Yom Kippur. Eis aí a apresentação de 2 bodes diante do povo. Não é? De um lado, o Senhor Jesus, e do outro lado, Barrabás. E aí você fica pensando: mas Barrabás era bode. A gente já viu que o segundo bode é o Senhor Jesus, é a representação do Senhor Jesus, melhor dizendo, né? Mas o que tem a ver Barrabás? Não é Barrabás a pessoa de Barrabás, mas é o seu nome. Você sabe o que significa Barrabás? Barrabás vem do hebraico, não é? Uma palavra composta. Assim como Pedro é Simão Bar Jonas, Simão Bar filho, Jonas, Simão filho de Jonas. Barrabás é Bar Abá. Bar Abá. Se Bar é filho, Abá é o quê? Nós chamamos Deus de Abba, Pai. Bar Abá, filho de Deus. Enquanto um dos bodes ali foi por sorte, de maneira a ser escolhido, a multidão escolheu: sacrifica este como o primeiro bode e solta aquele. Barrabás foi solto, mas o seu nome indicava quem era aquele que estava sendo condenado injustamente, Filho de Deus. E este, que é Jesus, agora segue para o sacrifício. E no dia do seu sacrifício, com a libertação de Barrabás, não é? Há uma mensagem maravilhosa nisso, meu irmão, porque a partir de Jesus, nós fomos chamados pelo Senhor para viver novidade de vida. Não viver em busca do sucesso, como foi comentado aqui no testemunho do pastor João. Não para viver uma vida em busca de prazeres e necessidades e situações que o mundo nos oferece, mas para viver uma nova vida em Cristo. Uma vida agora diante do perdão de Deus, da graça do Senhor. Uma busca por santidade, uma busca pela presença de Deus. E a palavra presença, toda vez que aparece presença no Antigo Testamento, esta palavra, traduzida como presença, é a palavra face. Buscar a presença de Deus, portanto, é buscar a face do Senhor. Nós fomos chamados em Cristo para viver novidade de vida e andarmos buscando a face do Altíssimo, e não mais as coisas que esse mundo oferece. Diante deste dia em que Barrabás agora é livre, ele é livre para deixar de ser um tumultuador, para deixar de ser eventualmente um assassino, mas agora tornar-se um Bar Abá, um filho de Deus, porque todo aquele que crê em Cristo, vendo ele como filho de Deus e que ele morreu por nós, a Bíblia diz em João no capítulo 1 que deu-lhes a prerrogativa de serem chamados Bar Abá, serem chamados filhos de Deus, filhos do Pai. E agora, meus irmãos, diante dessa situação, todos nós, no dia do Yom Kippur, que não é um dia no ano, mas foi realizado uma única vez e suficiente, e que hoje nós nos assentaremos à mesa, em comunhão com o Senhor, em memória deste dia maravilhoso. Que você se lembre que você foi chamado para deixar de ser Barrabás e para se tornar Barabá, filho do Pai. E como filho do Pai, buscar a face do seu Pai todos os dias. Se sustentar nele e se satisfazer na sua presença. Buscar aquilo que é o seu chamado no Senhor e o que ele quer de mim e de você, para que aqui cumpramos a sua vontade. Em busca do propósito, como também foi colocado aqui nessa noite. Por isso, meus irmãos, essa noite gloriosa, diante das verdades bíblicas de que soltaram um homem, as pessoas não tinham ideia do que faziam. E colocaram Jesus, também não tinham ideia do que faziam, mas Deus sabia exatamente o que ele estava fazendo. Era o dia da expiação. O convite que fica para mim e para você é que nós nos posicionemos, não mais como na relação de Barrabás com Jesus ali,
mas abandonando essa velha natureza que insiste em tomar espaço na vida da gente. Insiste em se colocar como algo essencial para a vida da gente. E que nos dificulta em priorizarmos as coisas que vêm de Deus e que são de Deus. Nós começamos, e eu vou falar testemunho pessoal aqui, né? Começamos um propósito de oração e que diariamente são enviados arquivos, não é? E a comodidade de você receber isso no teu celularzinho, no teu WhatsApp ali. Quantas pessoas ficaram tentadas a orar sem nem mesmo abrir o arquivo? Porque estão ocupadas demais, estão no seu cotidiano, entrando no carro, dirigindo, indo almoçar ou qualquer coisa assim, mas aquela oração, Senhor, tu sabes. Amém. Não é? Quantos de nós, meu irmão, pelas correrias do dia a dia, deixamos as coisas que são de fato valiosas para todos nós, em detrimento, não é, das coisas espirituais, a gente busca aquelas que não têm valor nenhum. Esse dia é o dia da expiação, que os judeus continuam celebrando na expectativa da chegada de um Messias. O Messias não só veio, como diz a palavra, mas ele voltará. E ele voltará não para outra finalidade, senão para salvar aqueles que o aguardam, para buscar aqueles que são os seus, para junto de si. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu convido a você a se colocar de pé. E convido você também, meus irmãos, a que em vez de Barrabás, em vez de Rodrigo, em vez de Marcelo, em vez de Fernando, em vez de Quitéria, em vez de seja o teu nome qual ele for, nos façamos Barabá, filhos do Pai, criados não pela gestação de uma mulher, fecundada por um homem, mas criados pelo Espírito, através do sacrifício de Jesus. Essa não é a nossa pátria, esse não é o nosso lugar. Que a gente possa se desligar dessas coisas e viver a alegria de termos sido feitos filhos do Pai. Os judeus não sabiam, não conheciam essa relação íntima de chamar Deus de Pai. Nem o nome do Senhor eles poderiam pronunciar. Mas agora, Jesus apresenta o Deus como Pai. Pai nosso. Nosso Pai. A quem nós recorremos quando temos problema. E que não é alguém que não está nem aí para a gente, mas é aquele que é o nosso Pai. Que se preocupa com a gente. E como disse Jesus, antes mesmo que peçamos algo, Ele sabe exatamente o que nós necessitamos. Por isso, nessa noite, meu irmão, eu convido você a se posicionar diante de Deus, a buscar a sua face, como Barabá, vivendo a sua vida, não da maneira como o mundo diz que tem que ser, mas como um filho de Deus vive, segundo a vontade do seu Pai. Fecha os teus olhos aí, meu irmão, curva sua fronte, vamos orar.